Glória a Deus. A palavra de Deus mais doce do que o mel. Todos nós devemos ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, irmãos. Se você ler 3 capítulos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e 5 no domingo, então ao final do ano você terá lido a Bíblia uma vez. Hoje eu já li 32 capítulos da Bíblia, porque ela é mais doce do que o mel. Quanto mais você lê, mais você glória a Deus. Capítulo 9 do segundo livro de Samuel, a partir do verso de número 1. Eu disse Davi: há ainda alguém que ficasse para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. Eu disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Eu disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Podem assentar. Obrigado, Deus abençoe os irmãos. Louvamos a Deus, amados, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite para ministrar aqui nesta casa, casa de oração. Texto em apreço está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Nós encontramos desde o verso 1 deste capítulo até o 13 uma história que envolve alguns personagens: Davi, Jonatas e o filho de Jonatas por nome Mefibosete, e ainda Ziba, que era servo de Saul, e Maquir, que foi aquele que deu apoio a Mefibosete. A Bíblia Sagrada o Espírito Santo deixou registrado esse texto na Bíblia para que nós pudéssemos usufruir da bondade de Deus inserida nesse texto. Eu quero pregar nesta noite uma palavra que fala sobre o resgate de um príncipe, cujo nome era Mefibosete. Este moço nasceu em um reino próspero, em um reino abençoado, em um reino de vitórias, porque Deus é quem estava no controle do reino de Israel. Mas ele teve a infelicidade de, ainda bem criança, receber a notícia de que seu pai e seu avô haviam sido mortos em uma guerra. E no capítulo 4, do versículo 4, diz: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ele a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Ele teve os seus pés quebrados quando tinha 5 anos de idade, quando caiu no colo da sua ama. E isto trouxe-lhe prejuízos, grandes prejuízos. Ele foi abandonado aqui pela sua família e por aquela mulher que cuidava dele. Todavia Deus preparou Maquir, que o apanhou e o levou para Lodebar, uma cidade
no deserto, uma cidade que não tinha muitas coisas em relação ao reino de Saul. Lodebar é uma cidade que não produzia e que não tinha. E para lá foi levado este moço por nome Mefibosete. Durante 20 anos aproximadamente ele viveu lá, em Lodebar. Lodebar tem alguns significados importantes para a nossa vida, cujo significado os irmãos devem conhecer. Um nome composto de duas palavras, um prefixo e um sufixo. E quando a gente analisa o significado desta palavra, a gente descobre qual era a situação daqueles que moravam em Lodebar. O prefixo Lo quer dizer não, e Debar quer dizer lugar onde não se podia cantar, não se podia estudar, não se podia ler, onde as pessoas não tinham a oportunidade de adorar a Deus, não tinham a oportunidade de buscar, porque tudo em Lodebar significava não. Para aquele lugar foi Mefibosete, e a sua morada por 20 anos na casa de Maquir, que pode ter dois significados: um homem de bem, ou pode significar morte. Então Mefibosete, aquele que foi abandonado, morando na casa da morte, em uma terra que ninguém podia fazer produzi-la. E ali aquele moço perdeu as esperanças, perdeu o significado do principado que estava sobre os seus ombros, e ele torna-se um moço complexado, um moço cheio de complexo de inferioridade. E para completar a angústia de Mefibosete, a Bíblia diz no capítulo 5, verso de número 7 e 8, que Davi conquista Jerusalém, ele conquista Sião, e no dia que ele toma aquela fortaleza, a cidade de Davi, veja o que diz a Bíblia, capítulo 5, versículo 8 do segundo livro de Samuel. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos, e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Quando Davi conquista aquela grande cidade, então ele diz estas palavras, e um dito fica na cidade de Jerusalém: aqui não entra cego, e aqui também não entra coxo, porque tais pessoas aborreciam o coração do rei Davi. Talvez Davi tenha dito essas palavras impensadamente, mas quem sabe